Antes de mais nada, vamos orar mais uma vez sobre a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, mais uma vez, Pai querido, diante de Ti, nós nos colocamos nesse momento como igreja, reunidos, Pai, diante do Teu trono de graça, rogando as bênçãos do Senhor, principalmente, Pai, sobre tudo que será falado aqui nessa noite. Que nada saia da minha mente, mas saiam coisas somente através da sua palavra, das escrituras, que cada irmão aqui seja tocado e edificado, e principalmente, Senhor, que nós sejamos incomodados para ter nossas vidas transformadas. Se alguns de nós, às vezes, estamos caindo em um erro ou em outro, que a sua palavra nos confronte para vivermos vidas que agradam ao Senhor, Pai. Eu oro agradecido, Pai, e desde já peço perdão pelos meus erros, os meus pecados. O Senhor conhece, Senhor, e que isso não seja empecilho nessa noite para que eu possa falar com os irmãos. Que o Senhor esteja abençoando cada um de nós aqui e abençoando o restante desse culto. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro ao Senhor. Amém. Bom, nessa noite, eu gostaria de falar sobre um tema. Vai ser uma pregação temática, então nós não vamos ter, como de costume, né, uma passagem central que nós vamos ler agora e vamos esmiuçar essa passagem, mas nós vamos, ao longo dessa mensagem, ver várias passagens sobre esse tema nas Escrituras. O tema central é oração, e eu gostaria de centrar ainda mais em um tópico dentro de oração. O título dessa mensagem, nessa noite, eu coloquei as orações que Deus não escuta. Como é possível Deus, que é onipresente, Ele não escutar, não atender, não querer ouvir um pedido, uma súplica feita por nós? E nós vamos ver ao longo desse esboço algumas coisas que podem nos atrapalhar nesse sentido. Então hoje a mensagem é uma mensagem temática, nós vamos centrar nesse tema e nós vamos acompanhar várias passagens. Sobre oração, irmãos, não é necessário a gente falar da importância da oração. Todos nós que somos cristãos verdadeiros, nós temos ideia, pelo menos, de quão importante isso é nas nossas vidas e como influencia o nosso comportamento diante de Deus, diante dos nossos irmãos, diante da sociedade lá fora. A oração nos molda, né? E se nós queremos nos achegar a Deus, nos comunicar com Ele, é através do que nós vamos fazer isso? É através da oração. Eu até estava fazendo uma pesquisa, ao longo da história, né, da humanidade, vários povos pagãos, cada um tinha formas diferentes de se comunicar com as suas divindades, com as suas falsas divindades, né? Alguns tinham rituais, que eram às vezes anuais, às vezes conforme a lua virava. Algumas tribos até hoje fazem isso, alguns povos até hoje fazem isso, outros eram através de sacrifícios, xamanismo, né? Muito forte também em algumas culturas pagãs, mas nós não cremos em nada disso. Nós acreditamos, nós cremos como cristãos, que a forma que nós temos para falar diretamente com o nosso Deus é através da oração. É a forma como nós podemos nos comunicar com o nosso Deus. A palavra de Deus também vai nos dizer que as portas do céu estão abertas para o cristão verdadeiro quando ele ora. Está aberto para ele adorar a Deus através da oração. Eu já até conversei com os irmãos, né, sobre isso, um devocional, né, que eu trouxe um tempo atrás, que muitas vezes na oração a gente só pede, né? As nossas orações são só súplicas. Mas não, a gente pode também adorar a Deus através das nossas orações.
agradecer pelas coisas que Ele nos tem dado e também, claro, fazer pedidos. Também nós podemos suplicar ao nosso Deus em nosso favor e em favor das demais pessoas que nós amamos, que nós convivemos. Então é a nossa forma de se comunicar com o nosso Deus, é através da oração. E nós que estamos na era da igreja, nós temos ainda um privilégio maior, porque nós podemos fazer isso diretamente com o nosso Deus. Nós não precisamos do intermédio, como era lá no Antigo Testamento, de um sacerdote, para que o povo pudesse se comunicar com Deus. A gente vê que desde lá da morte de Jesus, aquele evento simbólico de rasgar o véu do templo, nós podemos ter livre acesso ao trono de Deus, por intermédio do sacrifício que Jesus fez ali naquela cruz. É através da morte do Senhor Jesus que nós temos o livre acesso, para quando nós orarmos, Deus ouvir nossas orações, ouvir nossas súplicas. Nós precisamos somente da intercessão do nosso Senhor Jesus e do Espírito Santo para que isso aconteça. Hebreus 4, né, fala sobre isso, né? Lá no versículo 14 até o versículo 16, eu até coloquei aqui no meu esboço para não ter que folhear lá, mas é uma passagem muito conhecida, né? Hebreus 4 fala assim, no versículo 14: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E no versículo 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então nós vemos aqui, nessa passagem, que nós temos esse livre acesso ao trono de Deus, ao trono da sua graça, através do sacrifício que Jesus fez por nós. Ele é o sumo sacerdote, é a ponte que nos liga a Deus. E também a Bíblia é cheia de passagens que encorajam a oração. Eu trouxe pelo menos 4 versículos, passagens, que falam, que encorajam a oração. Em Mateus, por exemplo, capítulo 7, Jesus ele ensina que nós devemos pedir, que nós devemos sempre estar pedindo. No capítulo 7, versículo 7, ele fala assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. A quem bate, abrir-se-lhe-á. Então Jesus aqui está dizendo que nós podemos, sim, apresentar diante de Deus os nossos pedidos. E se nós pedirmos da maneira correta, como nós vemos na continuação, né, dessa passagem, se nós pedirmos da maneira correta, Ele vai nos atender. Também outra passagem muito conhecida, né, que é Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, né, que lá Paulo fala para a igreja não andar ansiosa, né, por coisa alguma, porém em tudo o que? Seja conhecida diante de Deus as vossas súplicas, né, que vocês façam as suas petições diante de Deus, com ações de graça. E é até incrível aqui que Paulo vincula a oração com um estado de paz do ser humano, né? Ele continua: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em que momento que isso vai acontecer do versículo 7? A paz de Deus vai alcançar os nossos corações enquanto nós estivermos orando, se comunicando com o nosso Deus. Também 1 Tessalonicenses, né, 5,17, versículo super curto,
né? Paulo está dando aquelas instruções finais e ele fala: orai sem cessar. A todo momento, oração constante. O crente, a oração para nós não é só fechar os nossos olhos, que até é um costume, né, que foi adquirido ao longo do tempo, fechar os olhos, às vezes abaixar a cabeça, e ali eu estou orando. Não, Paulo fala, ora sem cessar. Ao andar no ônibus, ele não fala, mas nesse sentido, né? Ao andar no ônibus, ao estar no carro indo para o trabalho, no avião, né, dona? É muito importante orar. Não existe ateu quando o piloto fala, viu, peguem as máscaras aí, né? Mas no sentido que nós devemos estar constantemente em oração, em espírito, né? Suplicando. Às vezes a gente vê situações na rua que nós podemos falar com Deus, interceder por alguma pessoa. Também, Paulo também em Efésios, né, vai falar para a igreja, lá em Éfeso, no capítulo 6, quando ele está falando lá da vestimenta do cristão, né, a armadura que o cristão deve ter, ele fala, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele continua, com toda a oração e súplica, no versículo 17 e 18, não sei se... Efésios 6, 17 e 18, é que eu esqueço que projeta aqui, né? Com oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essas orientações, essas verdades, é um panorama que eu queria trazer para iniciarmos nessa noite, né? Cabem a todos nós. As Escrituras deixam claro que cabe a todos nós. Mas nessa noite, eu queria falar justamente que Deus pode não estar ouvindo as nossas orações. Ou às vezes Ele não vai atender os nossos pedidos. E não sei se alguns de vocês já se atentaram, mas a Bíblia é cheia de vários casos que isso pode acontecer, que as nossas orações podem ser interrompidas, né? Pedro fala isso em uma de suas cartas, né, sobre os maridos que tratam mal as suas esposas, por exemplo. Ali é um exemplo. As orações do homem que trata mal a sua esposa, o pastor pregou acho que 2 semanas atrás, né, sobre isso e usou esse exemplo. Vão ser interrompidas, não vão ser atendidas. Então, nessa noite, o meu objetivo com essa mensagem que Deus falou comigo em um devocional alguns dias atrás, é justamente nós refletirmos se a gente está caindo e algum desses erros que as Escrituras nos mostram, e as nossas orações não estão sendo ouvidas, não estão sendo atendidas. E isso não é uma falha de comunicação da parte de Deus. O telefone dele não está tocando, mas é uma falha nossa, claro. Deus não erra. Deus jamais erra. Então, Deus é santo. E essa é a principal característica. Eu diria que talvez esse é o principal atributo de Deus. Ele é santo, santo, santo. E algumas atitudes podem impedir que nós possamos ser ouvidos por Deus e até as nossas orações, quando ouvidas, não serem atendidas. Daí a gente pode refletir, né? Mas como que eu vou saber se as minhas orações estão sendo ouvidas por Deus? Já parou para pensar nisso? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus vai me atender na minha oração? Eu acredito que assim, irmãos, cada um de nós que somos verdadeiros cristãos, nós temos o Espírito Santo. E com o auxílio das Escrituras e do Espírito Santo, nós temos todas as ferramentas para nós identificarmos se nós estamos
em comunicação com Deus, se nós estamos em comunhão com Ele, né? Uma ilustração que eu queria trazer, que a oração é como se fosse um telefonema, direto com Deus. Só que o que acontece? Às vezes a gente está orando, esse telefone está tocando lá no céu, mas Deus vê lá e fala, não, essa é no identificador de chamada, né? Não, esse caso aqui não vou ouvir. E daí nós, às vezes pelos nossos erros, pelos nossos pecados, a gente nem dá mais ouvido à voz do Espírito Santo. E a gente continua. Deus não atendeu a ligação e nós continuamos falando. É como se eu ligasse aqui para o Jorginho e tá lá só tocando. Jorginho não falou alô do outro lado e eu continuo falando. Normal, como se ele tivesse atendido essa ligação. Então, o que é a mensagem central? Nós precisamos ter a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, de entender quando esse caso está acontecendo. Só que nós vamos entender isso por nós mesmos? Não. Para isso nós temos o auxílio, né, da nossa auxiliadora aqui, as Escrituras. Para a gente ver se a gente está apto para essa comunicação com o nosso Deus. Então, nessa noite, eu vou elencar rapidamente 6 motivos bíblicos. A gente vai ler alguns versículos juntos. Daí, agora sim, eu quero que cada um de vocês abram as suas Bíblias ou leiam ali no telão comigo essas passagens. 6 motivos que podem estar impedindo que as nossas orações sejam atendidas por Deus ou sequer elas estejam sendo ouvidas. A ideia, irmãos, é que a gente possa refletir que se essas coisas estão acontecendo em nossas vidas, e se estão acontecendo, o que é necessário para um cristão verdadeiro? Se arrepender e mudar de atitude. Um verdadeiro arrependimento já vai levar à mudança de atitude. Então, eu gostaria que vocês abrissem comigo em Provérbios, capítulo 28. Provérbios 28, versículo 9. Um versículo bem curto. Provérbios 28, 9. Alguém pode ler para mim, por favor? Um versículo curto, mas um versículo que é como um punhal, né? Aqui, basicamente, o que Salomão está falando é que a desobediência à palavra de Deus, à sua lei, torna as nossas orações abomináveis a Ele. Imagina, Deus, a forma como nós nos comunicamos com Deus é através da oração. A forma que Deus se comunica conosco é através da sua palavra. Então Deus fala na sua palavra, faça tal coisa. Você vai e faz o contrário. Ele dá tal conselho, porque tem coisas nas Escrituras que não são ordens diretas, são conselhos do próprio Deus. E a gente vai e faz o contrário, né? Não vou dar ouvido ao que está sendo falado aqui pelo nosso Deus. Não vou dar ouvido à lei do Senhor. Ele fala que fazer tal coisa é errado, mas eu vou fazer mesmo assim. Então é uma vida do quê? De rebeldia, né? A gente não quer seguir as ordens que Deus deixa claro na sua palavra. E daí o que acontece com as nossas orações? Aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, o que acontece com as suas orações? São abomináveis. Não é só que Deus não ouve, Ele
abomina aquela oração. É como se ele estivesse ouvindo a pior coisa do mundo. Você quer que Deus ouça as suas orações, que as suas orações não sejam abomináveis aos seus ouvidos? A sua lei não desvia os ouvidos da sua lei. Se a palavra de Deus diz uma coisa, vamos seguir o que a palavra de Deus diz. Não vamos ser desobedientes, viver em rebeldia. Então esse é o primeiro princípio. O primeiro motivo que a palavra de Deus nos diz, eu elenquei 6, mas provavelmente tem muitos outros, que Deus não ouve as nossas orações. Que as nossas orações, aqui é uma palavra até mais forte que isso, se torna abominável aos seus ouvidos. É a rebeldia, a desobediência à sua palavra. Agora, vamos folhear um pouco mais para frente, Isaías. É uma passagem que a gente usa bastante para evangelismo, né? Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, 2. Alguém pode ler esse versículo, por favor? Então aqui está falando que as nossas iniquidades, os nossos pecados, fazem separação entre nós e Deus. Por que que isso acontece? É porque necessariamente o homem se esconde de Deus, como Adão fez? Também. Mas também o próprio Deus, que é santo, 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 ele não pode conviver com o pecado sem arrependimento. Não tem como Deus ter qualquer vínculo com o pecado. Aqui está falando, as vossas iniquidades fazem separação, criam um abismo entre vocês e o seu Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Como eu falei, esse versículo é muito usado para evangelismo. E é verdade, eu não sei qual é a condição de cada um aqui nessa noite. A gente pode imaginar, né, quem nasceu de novo, quem não pelas atitudes, mas você sabe se esse é seu caso. Aqui está falando que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Se você não é salvo, a todas as suas orações, se você já fez orações até hoje, muitos teólogos vão concordar com isso, que as suas orações não foram ouvidas por Deus. Muitos teólogos vão, refletindo nas Escrituras, falarem que a primeira oração que Deus ouve de um pecador é a sua oração de conversão, de arrependimento. E eu acredito assim, acredito assim também, né? Então, isso serve para aqueles que não são salvos, obviamente. Então, se você nunca entregou sua vida para Jesus, se você não nasceu de novo, e você quer que as suas orações sejam ouvidas, está na hora de fazer isso. Basta se arrepender genuinamente e se converter ao Senhor. Deus pega todas essas iniquidades e faz o quê? Esquece delas. Mas quando a gente se converte, a gente para de pecar. Vive uma vida, seria ótimo, né? Se a gente nunca mais pecasse, nem conseguisse pecar. A gente um dia, se Deus quiser, a gente vai chegar nesse estágio, que a gente nem vai poder mais pecar. Mas enquanto nós estamos aqui, infelizmente, o pecado nos assedia.
E em alguns momentos nós vamos cair nessas tentações, seja por cilada do inimigo, seja por fraqueza da nossa carne, seja porque o mundo nos impõe essas situações. Mas então, a gente que é salvo, a gente errou, a gente pecou. Se nós temos esse conhecimento, a gente tem que ter noção. Não adianta você fazer alguma coisa errada aí na rua, roubar lá no trabalho e sair do trabalho e orar para Deus. Ó Deus, ajuda o fulano de tal da minha família que está doente. Deus não está ouvindo sua oração. Muitos ainda com mais hipocrisia. Senhor, que as pessoas se convertam, que tal pessoa se converta. Mas você que supostamente é convertido, está vivendo numa vida de tanto pecado quanto essa pessoa. E daí é o pecado sem arrependimento. É o segundo motivo que faz que Deus não nos ouça. O final desse versículo ele fala, para que vos não ouça. Deus não ouve aquele pecado, aquelas iniquidades, aquela pessoa que pratica tais coisas e não se arrepende. Para a gente voltar a ter comunhão com Deus, para que Deus possa ouvir as nossas súplicas, as nossas orações, nós precisamos escolher ou o pecado ou o Senhor. Não dá para conviver com as duas coisas na nossa vida. Então é o segundo motivo dessa noite. Também, daí agora a gente vai lá para o Novo Testamento e fica mais fácil, porque Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele teve uma parte que ele dedicou somente à oração, lá no capítulo 6, Mateus capítulo 6. E lá a gente pode tirar pelo menos 3 princípios, 3 coisas que Jesus fala ali que Deus não vai ouvir, que as nossas orações estão incorretas se nós fizermos dessa forma. A primeira delas está lá em Mateus 6, versículo 5. É a respeito da hipocrisia. Para pensar, nossas orações são hipócritas? Em algumas vezes? Será que isso acontece? Até aqui em cima desse púlpito? Pode ser. Jesus fala assim, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Se eles já receberam a recompensa deles, Deus vai atender a esses pedidos que são feitos com essa hipocrisia? Não, eles já tiveram a resposta. As pessoas já viram. E será que isso pode acontecer? Aqui Jesus provavelmente está falando especificamente dos fariseus, né, da sua época, que era comum, em outras passagens a gente vai ver isso, que era comum, e até estudando a história, que os fariseus faziam muito isso, né, para serem vistos como pessoas religiosas, como pessoas respeitadas, eles iam em locais públicos e oravam eloquentemente, nas sinagogas, usavam palavras às vezes difíceis, né, para que as pessoas possam olhar e falar, não, ali é um homem de Deus. Às vezes, irmãos, Deus ouve e atende melhor a oração de uma criança que ora com sinceridade do que aquela pessoa que ora por 30 minutos. É para uma oração sobre o alimento. Ora pelo alimento. A pessoa ora e fala várias palavras bonitas. Até as pessoas que estão em volta às vezes falam, nossa, como eu oro mal, né? Porque olha como esse irmão ora bonito, usa palavras difíceis, né? E isso pode acontecer conosco. Às vezes nós
estamos usando o linguajar nas nossas orações para impressionar o nosso irmão. Será que isso pode acontecer conosco? Orar e pensando, será que eu estou impressionando com essa minha oração? Será que eu estou impressionando com as coisas que eu estou falando? Será que as pessoas que estão me ouvindo estão gostando do que eu estou dizendo? E esse é o objetivo da oração. Orar para que o outro ouça. A nossa preocupação inicial é orar para quê? Para que Deus nos ouça. É uma comunicação direta, como eu disse, com Deus. Né? Então, isso é muito perigoso. E às vezes a gente critica os fariseus, né? Eles são hipócritas. Olha como eles eram hipócritas aqui. Eles chegam para Jesus e fazem umas perguntas mirabolantes para tentar pegar Jesus. Hipócritas. Só da gente falar isso, às vezes a gente é hipócrita. Porque a gente está apontando o erro deles. Jesus ali, ele pode falar com propriedade. Jesus que era santo. Mas às vezes nós estamos, só de chamar aquele de hipócrita, nós estamos sendo hipócritas. É uma coisa de duplo sentido, né? Que traz uma coisa para a gente refletir. Então Jesus começa aqui, no capítulo 6, que ele está falando sobre oração, como deve ser a oração, do versículo 5 ao versículo 15, a gente vai ver várias coisas que Jesus fala, né? Então, a primeira coisa que Jesus fala aqui é sobre a hipocrisia na oração. Deus não ouve, a sua recompensa você já recebeu por agir e orar assim. Também, no versículo 7 e 8, Jesus continua, né? No versículo 6, ele fala qual seria a forma certa de orar visto a hipocrisia, que ele fala para ir no quarto, orar em secreto, e Deus, que ouve em secreto, vai te recompensar. E no versículo 7 e no 8, ele fala sobre repetições. Já percebeu que muitos de nós, a gente reza, quase é uma reza as coisas que a gente faz, né? Acontece muito. Às vezes oração pelo alimento. Não sei como é na casa de vocês, mas lá em casa às vezes, porque a gente come, graças a Deus, 3, 4 vezes por dia. Né? Vocês viram por que eu estou assim. O Jorginho come quantas vezes por dia, Jorginho? Umas 8, né? E ele tá assim, né? Que maravilha. Mas assim, então a gente vai orar pelo alimento, está correto. Agradecer a Deus pelo alimento que nós vamos ingerir. Só que daí vira uma reza aquilo. A gente faz tão repetitivamente que a gente sempre ora a mesma coisa. Senhor, obrigado por esse alimento, que o Senhor abençoe. Não deixa que falta na nossa mesa. E abençoe as mãos que prepararam. Amém. A próxima oração, a mesma coisa. Vira uma reza, se a gente parar para pensar. Daqui a pouco a gente faz um terço e começa não, já orei hoje de manhã, agora é a vez da tarde. Então Jesus fala aqui no versículo 7, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pressupõem que no muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então, a gente viu, né, um pouco mais para frente, Jesus continua no capítulo 7, ele fala um pouco sobre oração também, que é aquele versículo que a gente leu, né? Pedi e dar-se-vos-á. Mas tem pessoas, não é a questão de ser insistente, mas é a questão de anos e anos repetindo as mesmas orações. Aquilo se torna enfadonho, como os judeus faziam sacrifícios todos os dias, de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, durante anos. Isso torna-se enfadonho.
as nossas orações se tornam automáticas. E não é essa a ideia da oração. A oração não pode ser assim. A oração é nós falando com Deus. Não é uma coisa que deve ser automática. Às vezes a gente agradece pelo alimento, como o exemplo que eu dei, mas no nosso coração a gente nem está sendo grato. A gente só está repetindo palavras, né? Eu já dei o exemplo do meu avô. Eu acho legal a forma do meu avô. Meu avô ainda não se converteu, mas toda vez que, às vezes domingo, né, junta a família para comer, meu avô que é incrédulo, ele pega, depois que come, né, não faz a gente antes, mas depois que come, ele fica lá, acho que a comida sobe, né, fica mais lento o organismo, ele começa a refletir. Daí ele fala, oh, como Deus é bom, né? Olha, todo mundo junto aqui, a nossa família. E ele começa, dá para ver que é sincero aquilo. Olha, não falta comida, graças a Deus, né? Nunca Deus deixou faltar o alimento. Olha que maravilha. Eu acredito que Deus possa ouvir isso com uma forma mais sincera do que às vezes as nossas orações repetitivas. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Oração não é reza. Não é uma coisa que deve ser repetitiva. Não é uma coisa que sai da boca para fora, no automático. Mas ela tem que ser sincera, tem que ser de coração. Se eu agradeço de coração. Se eu adoro a Deus na oração, eu adoro de coração. E daí, para encerrar nessa passagem, lá nos versículos 14 e 15, Jesus fala sobre perdão, que é o que normalmente a gente lembra, né? Se a gente não perdoar, Deus também não vai nos perdoar. Aqui está falando sobre rancor. Sabe, pessoa rancorosa? Um pouco antes, Jesus tinha falado, né? Se alguém vem com a sua oferta e lembra que tem alguma coisa com o seu irmão, vai, reconcilia com o seu irmão e depois volta para apresentar sua oferta. E aqui é nesse mesmo sentido. Jesus fala assim no versículo 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E é engraçado que isso aqui está no contexto de oração, né? Porque na oração aqui dominical, Jesus ensinou, né, que nós devemos, no versículo 12, né, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos que nos devem, aos nossos devedores. Então, se o seu coração é cheio de rancor, amargura, isso impede que as suas orações estejam sendo atendidas. Impede que você tenha essa comunicação com Deus. Porque sem perdão, a gente consegue ter uma comunicação com Deus? Sem o perdão dele, nós não conseguimos. Então é outro ponto. Avalia o seu coração. Se você guarda rancor, guarda esse sentimento, se desfaz deles. Pede perdão enquanto é tempo. Deus vai nos perdoar à medida da forma como nós perdoamos. E a partir daí, nós podemos fazer a oração. Até essa oração, conforme Jesus ensinou, aqui do versículo 9 ao versículo 13. Depois leiam, todos nós conhecemos, né? Alguns colocam a oração do Pai Nosso, oração dominical. Então é outro ponto. Não perdoar faz com que Deus não ouça as nossas orações. E para a gente finalizar, os 6 tópicos que eu tinha prometido, Tiago também vai falar sobre oração, né? Tiago fala, acho que umas 3, 4 vezes, pelo menos, na sua carta, sobre algumas questões sobre oração. Mas no capítulo 4, versículo 2 e 3,
ele está falando sobre motivações egoístas para orar. Conhece alguém que sempre que ora, quando ora, é para pedir alguma coisa para si próprio? Senhor, queria, e é sempre coisas materiais, né? Senhor, queria um carro novo. Senhor, queria até saúde. Mas nunca ora pelo próximo, pelo irmão que está passando por uma necessidade, nunca ora por questões espirituais. Senhor, quero ser mais santo, quero agradar mais o Senhor, me ajuda nisso. São sempre orações incorretas, que buscam o seu próprio bem, motivações egoístas, né? É errado nós intercedermos por nós mesmos, pedirmos a Deus por nós mesmos, Senhor, me ajuda em tal coisa, me ajuda em tal coisa. Não, pelo contrário, a gente leu lá em Filipenses, né? As nossas petições devem ser conhecidas por Deus. Mas aqui que o Tiago está condenando são aquelas motivações egoístas, motivações mundanas. Fala assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Às vezes são coisas que nós nem realmente precisamos, mas que nós estamos pedindo porque nós achamos que vai ser melhor para nós. E é normalmente quando Tiago fala, eu acredito que aqui são coisas materiais. A gente está pedindo para esbanjar em nossos prazeres. O versículo do mês, o hino do mês que a gente cantou, as coisas lá do alto, né? Pensai nisso em primeiro lugar. O que a gente leu lá em Colossenses, né? A gente está vivendo isso? As nossas ambições são ambições espirituais ou só essas ambições aqui de prazeres, de coisas dessa terra? Tudo isso aqui vai ficar. Se Jesus voltar amanhã, o que adiantou a gente ter carro bom, casa boa, ter a melhor saúde do mundo, ter uma conta bancária, um trabalho bom? Ah, Senhor, me ajuda a ter um melhor emprego. De novo eu digo, não é errado. Mas o errado é frisar as nossas orações somente nessas coisas. Então, olha, trouxe 6 tópicos que Deus não está ouvindo as nossas orações. Como diz Tiago, a gente pede mal. A desobediência à palavra de Deus, primeira coisa, primeiro motivo. Também pecado, sem arrependimento. Hipocrisia na oração. Nós oramos para se parecer para os outros, para mostrar espiritualidade. A questão de vãs repetições. A gente reza e não ora. A gente não está orando de coração. A questão de não perdoar. E essa questão de motivações egoístas. São 6 motivos. Mas com certeza a palavra de Deus mostra muitos mais do que isso. Muitos outros motivos. Mas eu queria trazer pelo menos esses 6 para nós refletirmos essa noite. E daí você pode pensar aí no seu lugar: será que eu estou com rancor de alguém? Será que eu estou, sempre que eu peço é por coisas materiais, por coisas egoístas da minha parte? Será que eu estou orando também pelo meu irmão, não só por mim? Será que eu tenho pecados que eu preciso, antes de orar, confessar, antes de pedir, fechar meus olhos em oração, mas sim, confessar os meus pecados antes? E não é aquilo lá, Senhor, perdoa os meus pecados. Aqui, numa oração pública, pode até fazer isso, mas no particular, Senhor, eu pequei em tal área. Me ajuda nisso, nesse ponto. Ser sincero com o nosso Deus. Ele conhece todas as coisas, você acha que ele não conhece o nosso coração?
Então, a sinceridade com o nosso Deus. A questão do perdão, às vezes pode ser alguém que está nessa situação. Então, cada um de nós sabe, às vezes se sentiu tocado por alguma dessas partes aqui. Ah, eu acho que eu estou falhando nisso. E o melhor, como cristãos, nós podemos identificar isso através das Escrituras, através do Espírito Santo, que habita em nós e nos ajuda nessa parte, a fazer uma autoavaliação, uma autoanálise. E se identificado esses pontos, o que nós podemos fazer? Nos arrepender e mudar. É simples. E Deus vai voltar a ouvir nossas orações e ter prazer em nossas orações. Imagina, como diz lá em Provérbios mesmo, que a gente leu, Provérbios 28, a oração, imagine ter uma oração abominável a Deus. É melhor nem orar do que ter uma oração abominável ao Senhor. Então, que esse não seja o nosso caso. Se a gente está vivendo em desobediência, em hipocrisia, em rancor, em egoísmo, que essas coisas certamente desagradam a Deus, que a gente possa mudar. Amém? Então, vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, mais uma vez, Pai, eu oro a Ti. Nos ajuda, Senhor, cada um de nós, como cristãos, a vivermos vida de oração, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5, que nós possamos orar sem cessar. Não é só uma questão de rezas, questão de práticas que não levam a lugar nenhum, mas que nós possamos ter vidas que realmente se deixem transformar por isso, Senhor. Que nós possamos, Pai, ser exemplos nessa área e que se cada um de nós aqui estivermos com algum desses erros que a sua palavra diz a respeito, que as nossas orações não serão atendidas, não serão ouvidas, que o Senhor nos ajuda, Senhor, por favor, a mudar essa forma de viver, rancor, egoísmo, que o Senhor tire tudo isso de nós e que nós possamos ter orações que agradam o Senhor, que como os profetas, como os apóstolos, nós possamos ser sinceros nessa prática. Eu agradeço a Ti por tudo, por nós estarmos reunidos aqui nessa noite, Senhor. Obrigado mesmo por nós estarmos aqui, por termos essa liberdade de estarmos juntos como irmãos. E que o Senhor nos abençoe nessa noite, nos leve em paz para nossas casas e que na próxima oportunidade cada um de nós possamos estar aqui reunidos novamente para cultuar o Senhor. Eu agradeço a Ti, Pai, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.